Durante o século XIX, a onda do racionalismo filosófico havia tomado a Europa e a Bíblia era tida como um livro de mitos e lendas. Até então, a única civilização milenar conhecida era o Egito, e quando as grandiosas civilizações da Mesopotâmia, descritas na Bíblia, tais como os assírios, eram apenas lendas bíblicas na visão dos críticos do velho livro. Até que um brilhante garoto italiano no estudo de idiomas, Paul-Émile Botta, tornou-se cônsul francês no Iraque e, buscando como hobby artefatos antigos, descobriu uma civilização inteira. Certo dia, um árabe o importunou incansavelmente com histórias sobre o seu fogão, construído com tijolos retirados de uma misteriosa ruína numa colina muito perto da sua aldeia natal. Uma semana depois chegou um mensageiro entusiasmado que levou Botta a arrumar apressadamente a cavalo para aquele local, de onde enviou notícias. Creio que sou o primeiro a descobrir as esculturas que podem ser realmente consideradas do período em que floresceu Nínive. Botta havia descoberto Dur-Sharrukin, o palácio de Sargão II, 20 quilômetros ao sul de Nínive, e a Assíria tinha deixado de ser apenas uma lenda da Bíblia para entrar para a história. A Assíria desenterrada enterrou aqueles críticos da Bíblia, mas hoje uma nova geração de críticos voltou a chamar a Bíblia de mito, esquecendo que a Bíblia foi por séculos a única referência histórica sobre antigas civilizações e até hoje é o registro fiel sobre muitos dos hábitos, cultura e da história daqueles povos. Neste episódio da série Ancestrais, vamos conhecer duas civilizações com nomes parecidos e histórias completamente diferentes: os sírios e os assírios. Ancestrais é uma série do canal Observatório 7 que tem por objetivo um olhar interdisciplinar incluindo história, antropologia, arqueologia, filosofia, teologia, ciência e arte na busca de nossas origens. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, examinando nossa bibliografia, nossas playlists, com outras séries e nos seguindo em nossas redes sociais. Lembre-se que as imagens a seguir são meramente ilustrativas, reinterpretadas fora do seu contexto original, e os vídeos estão repletos de generalizações e simplificações. No princípio do segundo milênio antes de Cristo, os arameus descendentes de Arã, filho de Sem e neto de Noé, ocupavam a parte noroeste da Mesopotâmia. Os arameus nunca foram unidos como uma única nação, mas eram divididos em várias pequenas tribos e cidades-estado. Sobre os filhos de Arã, Flávio Joséfo diz: Arã teve 4 filhos, dos quais Uz, o mais velho, estabeleceu-se na Traconites e aí constituiu a cidade de Damasco, que está situada entre a Palestina e a Síria. Talvez seja a antiga terra do famoso Jó, que sem dúvida não era um israelita, mas era um homem temente ao único Deus, mostrando que muitas tribos ainda preservavam o conhecimento do monoteísmo. Conforme Joséfo, Ru, o segundo filho de Arã, ocupou a Armênia. Geter, o terceiro, foi príncipe dos Bactrianos, e Mas, o quarto filho, dominou os Messanianos, cujo país hoje se chama o Vale de Passim. Longe de ser uma região homogênea, o país da Síria, na antiguidade, foi uma encruzilhada comercial, onde os amorreus camitas se estabeleceram também. A região do Alto Tigre e Eufrates devia ser verdejante e proporcionou riquezas como caminho comercial entre a região da Anatólia, Suméria e Egito. Aparentemente, levas de arameus semitas invadiram
os povoados dos amorreus, mesclando-se ou dominando sobre eles. Amorreus adotaram a religião dos cananeus e hititas, cultuando uma divindade masculina do trovão, chamada por eles de Haddad, e muitas vezes visto nos títulos reais dos arameus como Ben-Hadad ou filho de Haddad. Esse sincretismo de povos pode explicar por que os cananeus falavam um dialeto semita. Damasco foi o mais importante dos reinos arameus, chamados depois do colapso de civilizações da Idade do Bronze de sírios, que combateram com Israel de Saul, Davi e Salomão. A Bíblia cita os sírios de Zobá no Salmo 60, os sírios de Bet-Reobe em 2 Samuel 10:6, os sírios de Naaraim no Salmo 60 e os sírios de Gesur em 1 Crônicas 2:23. Damasco, a cidade do jasmim, é uma das cidades mais antigas do mundo habitadas continuamente, com pelo menos 5.000 anos de ocupação contínua. Após o declínio do reino de Salomão, a hostilidade entre Síria e Israel progrediu ao longo do reino dividido durante cerca de 150 anos. Ben-Hadad I de Damasco tentou invadir Israel, mas fracassou. Em seguida, fez uma aliança contra uma ameaça comum para Israel e Síria, e muito maior, que levaria tanto Israel quanto os sírios ao desastre. Essa ameaça eram os assírios. Em geral, se concorda que Subartu era o nome antigo do país da Assíria. Os acadianos consideravam Subartu como seu limite norte, e o épico sumério de Enemenkar, o senhor de Arata, lista os países onde as línguas estavam confundidas como sendo Subartu, Hamazi, Suméria, Uriqui, que é Acade, e a terra Martu dos amorreus. Cidades como Assur e Nínive parecem datar de meados de 2.600 anos antes de Cristo, e os autores clássicos como Júlio Africano e Diodorus datam a fundação assíria entre 2284 e 2057 a.C., listando como o primeiro rei Belus ou Ninus. Segundo a famosa lista dos reis assírios, um registro que eles fizeram sobre sua história, o mais antigo rei registrado foi Tudia, que estima-se ter vivido entre 2450 a.C., historicamente confirmado pelos escritos do reino de Ebla. Os próximos 14 reis são mencionados como reis que viviam em tendas, portanto eram nômades, o que remete ao passado pastoril dos assírios, e em algum momento devem ter se urbanizado e fundado a cidade de Assur até meados de 2600 a.C., como homenagem ao seu ancestral, o filho de Sem, neto de Noé, conforme relatado em Gênesis capítulo 10, chamado Assur. Da lista de reis assírios, Ushpia é datado de 2030 a.C. e creditado como sendo o construtor do templo de Assur e possível fundador da cidade com este nome. Dele é dito ser o último dos reis que moravam em tendas. Os primórdios da Síria foram de um país tímido, à sombra do que acontecia ao sul na rica Suméria, ora dominada pelos acadianos, brevemente independentes durante o domínio dos Gutis e mais uma vez controlada pelos povos da Suméria como Ur. Os assírios absorveram boa parte daquela cultura de seus primos do sul. Embora a exploração que sofreram, mas a dureza da terra montanhosa onde viviam tornou aqueles comerciantes filhos de pastores num povo que se transformaria numa enorme potência militar extremamente cruel e impiedosa. Criando ovelhas nas montanhas e tirando proveito de sua posição nas rotas comerciais,
os assírios enriqueceram até que levaram um duro golpe com o saque e impostos de uma invasão do Império Mitanni após o ano 2000 a.C. A economia despencou na depressão e esta amarga lição ensinou os assírios que eles deveriam se fortalecer para manter suas rotas comerciais abertas ou estariam condenados ao atraso e à pobreza. Desta relação com seus vizinhos e senhores, os assírios ensinaram as artes da civilização e da escrita, mas também aprenderam dos hititas a metalurgia do ferro, que lhes levou a um novo patamar bélico, e dos mitanes eles aprenderam o uso dos cavalos. Estes dois conhecimentos levaram ao nascimento da biga leve de madeira e rodas de aros para o exército assírio, que foi o primeiro a utilizar essa inovação em larga escala, criando máquinas de assalto contra as cidades fortificadas, mecanismos estes que continuaram a ser aperfeiçoados e usados até o final da época do Império Romano e mesmo durante a Idade Média, findando apenas quando a pólvora mudou a história da guerra. Foi neste momento que a Assíria promoveu uma reação cultural, pois desaparecem os textos comerciais e começam os textos épicos de heróis e grandes guerreiros lutando contra feras mitológicas. E depois de preparar a mente de uma geração para a guerra, a oportunidade enfim chegou. No fim do século XIV a.C., os hititas saquearam a capital Mitanni e seu governante foi assassinado pelos próprios filhos. Quando a capital Mitanni de Hanigalbat caiu no caos, os hititas e os assírios agiram rápido e dividiram o império dos hurritas ou mitanes. A seguir, o rei assírio Assur-ubal-lit enviou uma mensagem de saudação ao faraó Akhenaton, chamando-o de irmão e anunciando seu novo status como soberano da Assíria. O governante babilônico da dinastia cassita reagiu, o que foi a oportunidade dos assírios se testarem. Eles então invadiram a Babilônia, substituíram o rei por um governante fantoche e pela primeira vez na história babilônica ela esteve à sombra de Assur. Progressivamente eles aumentaram seu império até que os hititas sucumbiram em 1120 a.C. e Tiglat-Pileser I atravessou o Eufrates, capturou Carquemis e chegou às bordas do Mar Negro e ao Mediterrâneo, criando um império para a Assíria. O que os assírios criaram foi um mundo de rígida disciplina, com leis severas que davam temor aos seus vassalos. Açoitamentos severos, mutilações e arrancar a pele ou os olhos de seus oponentes eram coisas comuns entre o povo descrito na Bíblia como muito cruel, para os quais o profeta Jonas foi enviado como missionário e depois o profeta Naum escreveu seu livro com condenações. Eles também puniam o aborto voluntário, empalando as mulheres que praticavam aborto. Já os adúlteros, ele e ela eram punidos ou com a morte, ou com castração, ou com desfiguramento. Assírios criaram a guerra psicológica, intimidando seus dominados para nunca se atreverem a desafiá-los, gabando-se de abrir o ventre das grávidas e cegar os bebês de seus inimigos. Eles ainda praticavam como esporte a caçada aos leões, da qual os reis deixaram grandes murais em seus palácios, cultura herdada de Nimrod, descrito na Bíblia como poderoso caçador e fundador da cidade de Nínive. Os assírios inventaram a estrutura imperial que seria copiada por todos os impérios seguintes até os dias modernos, ou seja, o império tem um alto custo que precisa ser mantido às custas de pilhagens e extrativismo de recursos dos vizinhos, o que necessita um exército para poder vencer ainda mais povos e que, por sua vez, para manter-se e atualizar-se, precisa ainda de mais conquistas.
E para pagar estas conquistas, precisa-se que mais exército conquiste ainda mais e ainda mais. Este ciclo vicioso precisa primar por hegemonia militar, e os assírios descobriram este caminho na Era do Ferro, onde foram pioneiros, vencendo os exércitos mais atrasados que eles, que ainda estavam utilizando armas de bronze. As sandálias dos soldados foram trocadas por uma invenção dos assírios, a bota militar de couro revestida com caneleira de ferro. Seus arqueiros receberam uma inovação, o arco composto, e os assírios equiparam seus carros de guerra com cavalos mais rápidos que os burros que eram usados nas tropas da Suméria. O próximo passo foi separar o cavalo do carro, e um cavaleiro armado de arco e espada levava terror às pessoas. Eles criaram cavalaria rápida de guerra que ainda não dispunha de estribo e de sela, mas já tinha rédeas. Quando o Império Assírio tomou o Oriente, outra novidade foi introduzida. A Assíria criou o sistema de globalização. Em vez de apenas explorar seus vassalos, todo o império só podia ter um único Deus, um único rei e seria então um único povo. Os conquistados não eram destruídos, eles eram assimilados. Embora outros deuses fossem tolerados, Assur tinha que ser o deus superior a todos, enquanto seu rei era o modelo de um ser humano ideal. Os dominados eram deportados e misturados a outros povos na tentativa de formar um único povo assírio e enfraquecer a identidade nacional de cada povo. As 10 tribos de Israel, por exemplo, e sua capital Samaria, viveram esta experiência, tanto que nunca mais conseguiram voltar do seu cativeiro. Essa política mesclando os povos fez como vítimas os arameus, conhecidos como sírios, e os israelitas do Reino do Norte, o que levou em Israel ao surgimento da etnia dos samaritanos. E no caso dos arameus, os desintegrou etnicamente, apesar de ter preservado sua língua, que se tornou língua franca de vários impérios, produzindo assim o aramaico e suas variantes, que chegou a influenciar o alfabeto árabe e hebreu moderno, vindo a se tornar a língua dos judeus após o exílio, inclusive a língua usada em alguns trechos dos livros de Esdras e Daniel, e certamente o idioma falado por Jesus e pelos judeus na época dele. O costume de ler, traduzir e explicar o texto em aramaico continuou inclusive nas sinagogas, e o resultado deste costume deu origem aos Targums, que significa tradução ou interpretação. Os Targums foram um texto comum nas sinagogas dos dias de Jesus. Os comentários das escrituras, como os famosos Mishnah, Midrash e Talmud, foram produzidos todos nesta língua, o aramaico. Uma das formas de compreender textos de entendimento difícil do Antigo Testamento hebraico, bíblico, é compará-lo ao texto da Peshita, finalizado perto da era cristã, uma tradução do Antigo Testamento para o siríaco, língua próxima ao aramaico. O cristianismo também recebeu o nome de cristãos na igreja de Antioquia da Síria, fundada na era apostólica, e teria um papel proeminente no cristianismo antes da conquista islâmica e deixou como herdeiros a igreja ortodoxa síria. Já os assírios caíram diante da aliança dos medos e babilônicos, sendo desintegrados nacionalmente, assimilados por estes e preservando uma minoria étnica que inclusive se converteu ao cristianismo alguns séculos mais tarde, na era cristã. Mas, passados 5 séculos, o que finalmente havia sobrado, tanto dos sírios quanto dos assírios, foram empurrados ou diluídos e assimilados pela expansão islâmica que levou árabes a conquistarem aquela região. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano entrou em guerra como aliado da Alemanha e da Áustria, promovendo o grande genocídio de cristãos armênios e assírios,
promovido dentro do território sírio. Estima-se que turcos islâmicos promoveram uma limpeza étnica entre os povos semitas da Síria até a região mesopotâmica, eliminando quase 70% da população original em números incertos, discutidos hoje na casa de 300 a 700 mil vítimas. Estima-se que durante a época da Segunda Guerra Mundial, até 6 milhões de cristãos assírios, sírios, armênios e gregos foram completamente massacrados pelos muçulmanos turcos só por causa da sua etnia e por causa da sua fé, através de um genocídio sem precedentes, praticamente desconhecido pela história mundial em outros países. Esta ocasião foi uma das maiores perseguições a cristãos numa história que foi simplesmente silenciada e quase ninguém fala. Estas minorias de cristãos sírios e cristãos assírios ainda existem, muitos deles refugiados em outros países que lhe permitem a liberdade, inclusive nos Estados Unidos, pois em sua terra natal eles foram perseguidos quase até o extermínio total. Durante o período da Segunda Guerra, os sírios ficaram debaixo do controle da invasão nazista. E com o fim daquela guerra, com a saída da França da região síria em 1946, os sírios, agora independentes, lutaram com o novo Estado que estava sendo formado em Israel em 1948. Os próximos anos foram seguidos de golpes militares, tentativas de aliança frustrada com países árabes, até que o socialismo se instaurou na Síria e a levou a um tratado com a União Soviética em troca de armas e posições. Aos poucos, os sírios tornaram-se a primeira nação árabe a fazer aliança com o Irã, e hoje este país ainda vive devastado por guerras civis, aparentemente sem uma solução para esse povo tão sofrido que sobrevive sem conhecer a paz.